Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Esse tema, alteridade, as diferenças que somos. Nós retiramos do livro Mereço Ser Feliz, do Espírito Hernando Foucault, psicografia de Vanderlei Oliveira. Este tema está no capítulo As Etapas da Alteridade. E para começar a refletir sobre o tema, nós vamos narrar uma história que se encontra no livro Com os Olhos do Coração, de um escritor espírita muito conhecido, José Carlos de Lucas. E ele conta a história de um casal que vivia em conflito. É a história de João e Maria, que também é a história de muitos casais. João e Maria, eles se amavam muito e resolveram subir ao altar. E depois daquela expressão, felizes, sejam felizes para sempre, começaram as diferenças, os conflitos. João adorava futebol, Maria detestava. Ela adorava dançar, ele nem saía do lugar. Ele adorava churrasco, ela era vegetariana. Ela era espírita e ele católico. E os dois discutiam muito por causa disso. No final das contas, nem ele ia às missas, nem ela ia para o centro. Às tardes de sábado, ele gostava de jogar futebol. E chegava em casa já à noitinha, muito exausto, só querendo um banho e cama. Ela não. Estava pronta para dançar. Nova discussão. Ele passou a odiar os bailes da mulher e ela o futebol do marido. Nem no gosto musical os dois combinavam. Ele adorava pagode, ela preferia as músicas clássicas. Mas mesmo assim, mesmo em meio a tantos conflitos, eles não desistiam. Eles tinham fé que um dia haveria de mudar um ao outro. A nossa dificuldade de convivência reside justamente no fato de que o outro é diferente de nós. E isso passa a nos desagradar profundamente. E aí tentamos mudar o outro de todas as formas. Mas aí nós vamos analisar. Porque nós tentamos nem chamar isso de amor. Nós tentamos mudar o outro em nome do amor. Mas será que amor é esse que tenta manipular o outro? Há uma música de Legião Urbana que diz assim: acho que isso não é amor. Em nossos relacionamentos com filhos, marido, esposa, entre os amigos, no ambiente de trabalho, às vezes é marcado esses relacionamentos por conflitos. E a nossa relação tem que ser dinâmica. A palavra relação é a capacidade de dar novos laços. Mas às vezes esses laços tornam-se nós difíceis de desatar. Justamente porque em nossos relacionamentos nós tomamos como parâmetro os nossos próprios gostos, os nossos gostos pessoais, esperando que o outro atenda a todas as nossas expectativas. Mas sabendo nós que em nossos relacionamentos nós não vamos encontrar pessoas que pensam exatamente como nós, que ajam e sintam exatamente como nós. Ninguém verá o mundo da mesma forma, do mesmo ponto de vista que eu vejo. As pessoas com as quais nós escolhemos para relacionar conosco, elas podem nos ajudar, mas sempre será do jeito delas. Elas podem nos amar, mas sempre será do jeito
delas. Porque se as pessoas, elas forem manipuladas por nós, para que elas satisfaçam todos os nossos caprichos, aí sim, a relação, o laço, vai perder aquela folga e virar nó. Essa folga que é essencial a todos os relacionamentos, porque é justamente essa folga que garante a individualidade e a liberdade de cada um. Reparemos os dedos de nossas mãos. Eles são diferentes, mas quando vistos em conjunto, é um conjunto harmônico. E talvez se eles fossem iguais, nós não faríamos as coisas de forma tão natural como nós fazemos. E podemos também comparar os dedos da mão, os países, as nações, com seus povos, com sua diversidade. Isso porque a diferença é um traço natural, é um traço inerente à natureza humana. Nós sabemos de tudo isso, mas nós achamos ainda muito difícil em aceitar a diferença do outro. Em O Livro dos Espíritos, na questão 804, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se por que Deus não deu a mesma aptidão aos homens. E os espíritos respondem a Allan Kardec que Deus criou todos os espíritos iguais, mas graças ao livre-arbítrio de cada um, da forma que viveram, uns aperfeiçoaram mais e outros menos. E daí, como consequência desse aperfeiçoamento, surgiram assim as diversas aptidões, e que essas aptidões são necessárias, porque o que um não sabe, o outro ensina. E numa sociedade assim, cada um tem a sua utilidade. Mas mesmo sabendo dessa verdade, nós preferimos nos relacionarmos com pessoas que nós tenhamos afinidade, que pensem como nós, que ajam como nós. Mas será que isso é realmente bom? Porque sabemos nós que também na igualdade surgem os choques, os conflitos. Imaginem num lar onde marido e mulher não têm equilíbrio, são totalmente desequilibrados em relação às finanças. Em pouco tempo, o lar iria à falência. Ou então, se os dois fossem avaros, em pouco tempo ia faltar o indispensável. Ou brincalhões, ninguém ia levar a sério. Esse pequeno esboço é justamente para mostrar que cada um de nós temos as nossas próprias habilidades, e isso deve ser valorizado. Imagine uma orquestra, onde cada um toca um instrumento diferente. E é justamente a junção do som desses instrumentos diferentes é que se pode surgir uma linda melodia harmoniosa. Então, chegamos à conclusão de que a diferença, ela não é um problema, mas o problema está no nosso radicalismo em não aceitar que o outro seja diferente de nós. E esse problema nós conhecemos desde que o mundo é mundo. Se formos olhar lá atrás, a gente percebe que a história da humanidade, ela é toda marcada por conflitos, por lutas, por movimentos de exclusão, justamente porque nós não sabemos aceitar as diferenças.